refletir nossa realidade sob a ótica dos mais importantes analistas e representantes da política baiana. Se você gosta de boa informação, sirva-se. Está no ar o Política na Mesa. Olá, boa tarde a todos. Começa agora na sua Rádio e TV Câmara Salvador, Política na Mesa, Lélia Dourado. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Hoje estamos aqui com o melhor secretário de saúde da Bahia, quiçá do país. Quem é o nosso convidado, Lélia Dourado? Léo Prates, bem-vindo ao nosso programa. Tenha medo de Lélia Dourado, viu? Vai pedir aumento lá hoje, Lélia Dourado, é isso mesmo? Tenha medo de Lélia Dourado. Eu queria dar uma boa tarde. Satisfação imensa aqui estar nesse estúdio, o estúdio mais bonito do Brasil. Tenho certeza que do Brasil. E estar de volta a essa rádio que vocês sabem, eu tenho uma paixão imensa e um carinho enorme por essa rádio aqui. Eu e Oswaldo vimos ela nascer. Com certeza. Então, tá vendo ela no patamar que ela está, nos deixa extremamente felizes e realizados. E realizados mais ainda pelo julgamento do Tribunal de Contas na semana passada das contas da Fundação aprovadas, né, Léo? Parabéns. Graças a Deus. Parabéns a você que estava aí à frente, que tocava a Fundação aqui e que fez esse belíssimo trabalho. Eu sempre digo, primeira pessoa, quando eu ainda nem era presidente, que veio a mim e me disse assim, Léo, vamos fazer a Rádio Câmara é importante. E nós conseguimos, foi Oswaldo Lira, e nós conseguimos ser a segunda do país, né? Só tinha Cuiabá, agora tem a de Salvador. Com certeza. Vamos chamar a Bárbara Silveira para conhecer o perfil do nosso convidado? Léo Prates é formado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Administração pela UFBA. Durante seu segundo mandato como vereador, foi escolhido para ser o presidente da Câmara Municipal de Salvador. Em 2018, foi eleito deputado estadual, renunciando ao cargo para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Atualmente, Prates é gestor da Secretaria Municipal de Saúde. Antes de começar a falar sobre a atuação de Léo Prates na Secretaria de Saúde, você chegou na Prefeitura, se elegeu deputado estadual, se licenciou e assumiu o desafio de cuidar da parte social do município. Que legado você deixou, Léo, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social? Olha, o primeiro legado eu considero um legado intangível, vamos dizer assim, que não é abraçado nem é visto. Eu acho que o legado de dar visibilidade o trabalho de todas aqueles e aquelas profissionais que estão trabalhando na Secretaria de Promoção Social, e muitas vezes a Secretaria acaba sendo relegada a um patamar, vamos dizer assim, de segundo plano, de terceiro plano dentro da administração. Então, um legado de trazer motivação, trazer alegria àquelas pessoas, mostrar que o trabalho delas é importante, unir a Secretaria. Eu acho que essas foram as minhas principais qualidades, porque eu não fiz nada, eu sempre digo, foram aqueles profissionais e aquelas profissionais que transformaram a Secretaria de Promoção Social numa das melhores secretarias do país. O segundo é botar luz sobre a questão da população em situação de rua. Eu acho que eu surgi para a política através do movimento estudantil, me apaixonei pelo movimento da pessoa com deficiência, você sabe disso, e acabei me encontrando no movimento, e me encontrei no movimento da pessoa em situação de rua. Eu até tive com eles na última sexta-feira, foi um chororô danado, mas eu também já estou aí com Lélia planejando uma ação da Secretaria de Saúde voltada a ele, que são os consultórios na rua. A gente vai fortalecer e vai ampliar aí os consultórios na rua, na saúde. Então, eu acho que essa questão, esse trabalho em direção à população em situação de rua foi o que mais me apaixonou na Secretaria de Promoção Social, né? Eu acho que nós fizemos ali o Sempre Cidadão, são 65 milhões de reais, o maior investimento da história do município em direção à população em situação de rua. É uma população invisível, né, Léo? Que muitas vezes está invisível, ou só é vista para ser maltratada, né? Então, eu sempre digo, não foi um projeto de repressão, mas um projeto de amor, tanto que o símbolo é um coração com várias mãos. Inclusive, o eixo da saúde eu estou cuidando pessoalmente. Acho que esse tem diversas parcerias com o Projeto Axé, com outras instituições, e agora a secretária Ana Paula Matos está indo para o próximo patamar, que é a questão da empregabilidade. Fez uma parceria com a Base, que eu parabenizo, e a Base vai empregar essa população em situação de rua. Lembrando que, enquanto eu era secretário também, eu tinha chegado no eixo do Acessuas Trabalho, que é na parte de qualificação, porque não é simplesmente botar a pessoa na rua ou a pessoa em situação de rua para trabalhar, é dar todo um repreparo. Nós, por exemplo, somos referência no Brasil no programa de educação financeira, eu me refiro à Secretaria de Promoção Social, de educação financeira para pessoas em situação de rua. Inclusive, 2 técnicas do Ministério estiveram aqui para
para observar esse projeto, é ensinar a pessoa a voltar a administrar seu dinheiro, porque essa pessoa em situação de rua, ela passa a sobreviver dia a dia. Ela não passa mais a ter um controle como nós temos mensal, às vezes até anual, do nosso dinheiro. Então, toda essa parte de educação financeira, educação profissional, e na verdade é um projeto, é o projeto que eu considero mais bonito da Prefeitura, que é o de voltar a dar dignidade a algumas pessoas, como você disse, que estavam realmente invisíveis na cidade. E exatamente hoje, 9 de setembro, Leonardo Prats comemora 60 dias aí à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Quais os principais desafios, Léo, agora para frente? Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço aí para meu amigo Fábio Tussi, que está dando prestígio aqui à Rádio Câmara, né? Um ouvinte qualificado aí de Lélia e Oswaldo, um amigo querido, uma pessoa que eu tenho muita admiração e muito carinho. Abraço, Tucílio. Mandando um abraço forte a ele aí. Veja, a Secretaria de Saúde tem inúmeros desafios, né? Pra vocês terem uma ideia, se fosse o município, a Secretaria só perdia para feira, né? Salvador e feira, em termos de orçamento. Então, há uma complexidade muito grande, há um rol de funcionários muito grande, há segmentos muito fortes estabelecidos. Isso tudo traz uma complexidade maior para administrar, né? Eu acredito que o primeiro desafio nós conseguimos aí vencer, porque ninguém faz nada sozinho, que é a questão da união da equipe. Eu sempre digo acabar com as igrejinhas que existiam muito lá, tal procedimento é de fulano, outro é de cicrano, não. Nós somos todos Secretaria da Saúde, estamos unidos aí, como eu disse hoje de manhã, pela saúde, e é isso que eu espero de todos lá. Então, estamos fazendo o nosso melhor. Eu acredito que na área da atenção primária, o meu principal desafio é ampliar a atenção primária. Eu espero até dezembro de 2020 chegar a 55%. E o segundo desafio na área da atenção primária é casar os critérios. Aí você pergunta, como assim, Léo? Nós temos hoje em Salvador cerca de 49,1% de cobertura da atenção primária em Salvador. Lembrando que a cobertura era 18%, para vocês verem o tamanho do avanço que a CM Neto fez na área da saúde. É casar o critério estabelecido pela saúde municipal, pelo próprio Banco Mundial, que reconhece os 49% de Salvador no seu próprio relatório, com os dados do Ministério, né? O vereador Zé Trindade colocou aqui, até nessa rádio, uma cobertura de 35,9%. Eu queria trazer a primeira informação. Em 30 dias, nós estamos aí vendo o critério do Ministério e o nosso critério, para casar essas duas informações, e nós já estamos em 38,6%. 38,1% nós chegamos no dia de hoje, e nós vamos chegar aí, igualar esses índices, botar o índice do Ministério com o nosso índice, que é meramente uma questão de critério, de mudança de parâmetro. Nós estamos pegando esses critérios, o Ministério usa equipes completamente consistidas para contar. Por um lado, é uma forma que o Ministério tem de pressionar o município, por outro, também é uma forma do Ministério economizar, porque ela só me paga por essas 38%, apesar de eu ter o equivalente a 49% de cobertura em funcionamento. Nós estamos casando esses critérios, né? E eu acho que até o fim do ano eu consigo casar ou pelo menos aproximar esses critérios. E onde está essa disparidade aí dos números da Prefeitura para os números do Ministério? Vamos lá, porque a Prefeitura leva a capacidade instalada, né? Você tem 49% de cobertura, as unidades de saúde cobrem 49% do nosso território. Porém, se um técnico de enfermagem, por exemplo, sair da equipe, ela sai da tela do Ministério com dois objetivos: pressionar os municípios a manterem as equipes completamente consistidas, e dois, também economizar dinheiro do Ministério, porque ele bloqueia o meu recurso referente àquela equipe. Então, a disparidade está só nisso, apenas consistimento de equipe. Nós estamos debruçados. Hoje saiu uma convocação de enfermeiros e técnicos de enfermagem, viu, Lélia Dourado e Tiziana? Hoje saiu uma convocação de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, o simples convocação de pessoal, como nós estamos fazendo, e o grande perda que nós tivemos nesse número, porque o número de Salvador já foi melhor em dados do Ministério, foi a perda de médicos, né? Nós temos hoje um déficit de cerca de 88 médicos na nossa rede, nós convocamos aí 68, mas eu vou ter uma conversa daqui a pouco com o prefeito ACM Neto. Dos 68, 29 até o presente momento, ainda faltam alguns dias, se apresentaram, 15 pediram final de fila,
11 apenas entraram na nossa rede. Então, eu vou passar esses números daqui a pouco para o prefeito e para a gente pensar em outras alternativas que nós possamos fazer, porque o mais importante é ter o médico para atender a população. Pois é, Léo, eu queria que você explicasse até para a população entender as iniciativas que a Prefeitura vem fazendo, né, para compor as equipes, principalmente de médicos, falar sobre o PJ, que você lançou uma modalidade de contratação de médicos. Também vocês lançaram recentemente, fizeram a homologação de 120 profissionais. O prefeito garantiu que até o final do ano serão 150 médicos que vão estar na rede. Então, assim, o que vocês estão fazendo? Lançaram também a residência médica na saúde, inovando aí no país. Conta para a gente detalhes sobre essas medidas. Na verdade, uma residência em saúde está tramitando aqui na Câmara de Vereadores. Eu acredito que é a iniciativa mais forte nossa e é que eu acho que vai dar maior resultado. Nós estamos fazendo a residência médica, na questão dos médicos, a residência médica. Nós estamos com 33 médicos residentes nas nossas dependências nesse momento, na nossa rede. Nós fizemos o concurso público, nós convocamos por PJ e eu apresentei ao deputado João Roma uma emenda possibilitando o município a contratar a agência que o governo federal está criando através de MP para a questão da distribuição dos médicos pelo país, né? Eu acredito que todas essas iniciativas vão ser suficientes para cobrir o nosso déficit de médico, mas o concurso, eu tenho que dizer, o concurso até o presente momento ainda não alcançou o que nós imaginamos em termos, então já estamos preparando uma nova convocação de médicos e estamos querendo aí que em breve Salvador possa dizer que tem 100% das suas unidades com 100% dos seus médicos. Onde é que está o gargalo, Léo? Qual é a dificuldade de levar um médico para as áreas mais periféricas da cidade? É a questão da segurança? É a questão do deslocamento? Na verdade é o seguinte, você tem quatro problemas básicos. Primeiro problema que a residência médica vem nessa direção para melhorar é a questão de que o médico não é formado para a residência de saúde da família. A maioria dos médicos que estão nas unidades básicas de saúde, eles foram formados para outras especialidades e tem a unidade básica como uma passagem, não é destino, não é a chegada. Por exemplo, Oswaldo estudou para ser jornalista, está aqui na Câmara há muitos anos e gosta de estar aqui da Câmara. Então, a maioria dos médicos que entram na nossa rede é uma passagem, né? Segunda coisa, a questão do horário, que isso nós estamos conversando com o ministro Mandetta. 40 horas, já que muitos dos médicos têm outro vínculo, é muito difícil você fixar. Então, a gente está buscando aí, outros municípios estão pleiteando, a gente tem um encontro em Brasília semana que vem, pleiteando isso, a redução da carga horária dos médicos para 20 horas. Isso possibilitará Salvador a ter uma maior flexibilidade em relação à colocação dos médicos. Terceiro, você coloca com muito brilhantismo, nós temos 2 distritos problemáticos e foi onde o prefeito investiu mais. O primeiro distrito é o do subúrbio. Se fosse pegar IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, a questão da fixação dos médicos, Índice de Segurança Pública e número de cadastros, número de pessoas no cadastro único, são os 4 itens, eu estou citando esses itens, porque são os 4 itens que o governo federal está utilizando para a distribuição dos médicos pelo Brasil, o novo programa que substitui o Mais Médicos. Subúrbio, com certeza, seria uma das 10 piores cidades do estado. Assim, São Caetano Valéria, que é o outro distrito. Dos 12 distritos, nós temos 2 problemas. Para você ter uma ideia, hoje, o subúrbio ferroviário tem um déficit de 34 médicos, certo? Sendo que esses 11 que passaram agora no concurso estão todos indo para lá. Porque também o prefeito investiu muito ali no subúrbio. Se o subúrbio fosse uma cidade, hoje a cobertura dentro do subúrbio ferroviário da atenção primária seria de 71%, maior até do que a média da cidade toda, que nós falamos em 49%. O programa Mais Médicos, então, fez muita falta para a população de Salvador ou não teve impacto nenhum? Fez sim. Vamos lá, Oswaldo, lidando em números absolutos. Nós tínhamos 149 médicos dos Mais Médicos. Você sabe quantos cubanos? Só para desmistificar essa coisa dos cubanos? Apenas 2. Como desde o governo passado, do governo federal passado, este programa foi sofrendo redução. E nós saímos de 149 para 89. Então, se você pegar aqui hoje o meu déficit é de 88, 60 médicos desse déficit se refere a perdas do Mais Médico. Então, assim, nós sofremos até porque a CM Neto, acertadamente, quando viu esse projeto do Mais Médicos,
Ele não olhou se era de Dilma, de Lula ou do PT. Ele olhou que era bom para a população. Então, Salvador foi a única capital governada pela oposição que adentrou para o programa no primeiro momento. Por ser a única capital que aceitou fazer isso, teve o maior aporte de médicos naquele momento. Então, realmente foi uma perda considerável. Dentro desses 60 dias, uma das iniciativas que você adotou foi o projeto Manda SMS para mim, para conhecer de perto a realidade da estrutura da sua rede. Queria saber assim, o que já teve de devolução desse projeto e quais são as principais queixas da população, Léo? De devolução, nada. Não, ninguém devolveu nada. O que vocês já conseguiram fazer através desse projeto? De devolutiva. Estou lhe pirraçando. Deixa eu lhe falar. Qual é a coisa mais importante que eu queria fazer com esse projeto? Eu acho que a gente está alcançando, Lélia, você também faz parte do time. Era aproximar o nível central da ponta. Eu sempre vi essa crítica, desde quando eu era vereador, se havia muito a crítica da distância entre o nível central e a ponta, então aproximar aqueles gestores da ponta. E outra coisa, motivar. Todos nós, seres humanos, gostamos de ver o nosso trabalho reconhecido, de que as pessoas enxerguem o nosso trabalho. Eu sempre digo que tem 3 tipos de pessoas que entram para a vida pública, seja para a política, seja para ser servidor, seja para o que for. A primeira é aquela que entra para ficar rico. Esse não é o nosso caso. A segunda, a pessoa que entra atrás de poder, de posição. Não é o nosso caso. A outra é a que entra atrás de reconhecimento e da possibilidade de servir. Esse é o nosso caso e eu acredito que o servidor da saúde tem muito isso. Então, o objetivo também do Manda SMS para mim era motivar, era estar próximo dessas pessoas, reconhecer o trabalho, ver o esforço, ver que elas que fazem a saúde, não somos nós somos apenas facilitadores, o nível central é apenas facilitador para que esses milhares de enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, psicólogos, enfim, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, ASG, administrativos, que estão pelos nossos postos de saúde, tivessem o seu trabalho reconhecido. Eu acho que isso a gente conseguiu. Hoje, para você ter uma ideia, Oswaldo, nós organizamos, ela sabe a pauta, você tem hoje, eu guardo aqui anotado e nós melhoramos. Tudo na palma da mão, no bloco de notas da Lei de Léo Prats. Eu digo que ele no é o celular, melhor assessor de já tô comunicação moderno. que ele tem. Você tem aqui, Oswaldo, eu carrego aqui, postos de saúde. Aí eu tenho aqui, como está a situação dos ar-condicionados? São as perguntas que eu faço aos gerentes. Como está a situação do remédio? Como está a situação do mobiliário e óleo? Como está a questão de pessoal, especialmente médicos? Como está a infraestrutura? E aí, o que a gente está fazendo também para motivar a rede é um desafio que nós estamos dando. Eu aprendi, já que Lélia queria que eu dissesse, eu aprendi com meu pai que não se lidera pela palavra, se lidera pelo exemplo. Então, nós somos quem cobra o alvará da vigilância sanitária. Então, se somos nós, Secretaria de Saúde, que cobra o alvará da vigilância sanitária, as unidades da Secretaria têm que ter o alvará da vigilância sanitária. E Lélia sabe, eu estou deixando a rede doida, porque eu estou cobrando. Inclusive, no quesito gratificação dos gerentes, vai ser um dos indicadores, a presença do alvará, porque o alvará não é simplesmente o alvará. O alvará são todo o regramento de qualidade que a legislação exige para qualquer unidade de saúde, seja ela pública ou privada. Então, eu vou estar colocando as unidades num patamar em que é reconhecido pela legislação como um patamar de qualidade. Nesses 60 dias, Léo Prats fez muitas visitas em muitas unidades. A gente tem até um vídeo. Só para lhe dar um dado que eu esqueci, desculpe, Oswaldo, é porque você eu tenho intimidade, eu posso interromper. Vamos lá. Isso que a gente faz acabou dando tanto impacto, porque aí a política começa a se posicionar, né? E aí você veja, na última semana eu recebi um pedido de Sabá. Léo, você vai em 3 unidades que atendem a minha comunidade, que lá o pessoal está pedindo, aí eu quero levar você lá. Fui nas 3 unidades de Sabá. Essa semana o presidente Geraldo Júnior me convidou para ir nas unidades que estão próximas a bases eleitorais dele. Telcena também. Isso é o bom da gente ter a assessora da secretaria apresentando o programa. Então, a política também está começando a se mobilizar para pedir essas coisas. A gente não faz mais nada na unidade, a não ser isso. Aí tem algumas peculiaridades, por exemplo, a unidade do Boa Vista de São Caetano, mandando um abraço mais uma vez ao meu amigo Fábio Tussi. Foi matéria na Rede Record. E aí, o que nós fizemos? Quando nós fomos lá, estava bastante quente, por isso que é importante você ir.
a unidade é posicionada de um jeito e normalmente é construída em meio a muitas casas, então estava meio quente a unidade. O que é que nós fizemos prontamente? Como o SAMI tem que ficar aberto, o SAMI, para quem quer, para que as pessoas entendam, é uma espécie de recepção. Como o SAMI tem que ficar na entrada e tem que ficar aberto, não dá para botar ar-condicionado. O que é que nós fizemos? Botamos ventiladores lá para melhorar a condição de conforto da população. Então, assim, por isso que é importante a gente ver essa peculiaridade. Aí chega numa unidade quente como a de Boa Vista, não estava com bebedouro. A gente pediu para a CAD, que é a Coordenação de Administração, colocar um bebedouro para melhorar aquele conforto para aquela população, porque realmente estava bastante quente. Então, assim, por isso que é a importância de você estar próximo, entendeu, Oswaldo? E ver os vereadores de Salvador se mobilizando por essas visitas me deixa extremamente gratificado, porque isso mostra, o vereador passa a assumir a paternidade daquele posto, que é importante para a sua população, para a população que ele atende, para a população que ele intermedia. Então, ver esse abraço, vamos dizer assim, que a cidade está dando nas unidades me deixa bastante feliz. Vamos ver esse VT sobre as visitas de Léo Prates ao longo desses 60 dias aqui nas unidades de saúde do município. Nós fizemos especialmente para olhar as condições das obras, porque nós também estamos em processo de expansão na cidade de Salvador. Então, nós devemos ter hoje cerca de 12 obras, nós visitamos quase todas, só não visitamos ainda a do Pelourinho e a UPA da Cidade Baixa, que é a maior obra que nós temos em andamento nesse momento. O objetivo era cobrar dos empreiteiros, cobrar as entregas. Para você ter uma ideia, a da Lagoa da Paixão foi nos entregue depois dessa visita, né? O cara já correu, conseguiu a ligação provisória da Coelba e nós estamos agora em processo de convocar os profissionais para assistir aquela unidade. Então, assim, essa parte das visitas é uma parte que me deixa muito feliz, porque assim, a gente vê em loco os sonhos se tornando realidade, os sonhos das comunidades, que todas essas unidades foram pedidas pelo povo, né? Mas eu gosto mesmo, viu, Oswaldo? É de ir nas unidades já prontas, aquelas que estão com as pessoas. Por quê? Porque ali eu tenho a oportunidade de conversar com o paciente, com a pessoa. Foi ali que eu aprendi. Eu acho que a grande revolução que nós fizemos esses 60 dias, e Lélia sabe disso, foi na questão dos remédios. Acho que... E isso eu aprendi na ponta, melhoramos muito. Novidades ainda teremos isso. Novidade. Veja, falta medicamento hoje para a população nos postos de saúde, que essa sempre foi uma crítica recorrente da população que ia buscar você pode ver que ainda há, mas há mais, lógico que sempre terá, mas o nível de queixa em relação a remédio diminuiu bastante. Quando nós chegamos à rede, faltavam alguns medicamentos, nós sentamos com o Thiago Dantas, com a Procuradoria, melhoramos a licitação, porque o que acontecia? Remédio é uma coisa que você tem que estar sempre comprando. Porque o que acontece? Ele vai acabar. Então, você está sempre tendo que se licitar. As licitações estavam passando o tempo todo pela Procuradoria. E olha, eu replicando o mesmo modelo, ou seja, pregão eletrônico, a mesma quantidade, porque isso é quase que automático, e os mesmos padrões das licitações antigas tinha que passar para a Procuradoria por um aval. Nós fechamos um parecer padrão e agora não passa mais. Isso vai dar uma agilidade enorme a nós em termos de procedimento e uma melhoria também da fiscalização da Procuradoria, porque ela vai ter tempo de cuidar de coisas que ela deve se debruçar. A outra coisa foi da logística. Nós melhoramos a logística, dialogando com farmacêuticos, com gerentes. Então, nós já melhoramos. Na licitação da CLM, vai ter um item para nós vão ser 2 viagens ao invés de uma. Hoje você tem uma viagem. Hoje, Salvador tem uma das centrais de logística mais modernas do Brasil. Qual o problema? Eu tenho direito a uma viagem e muitas farmácias das unidades não têm capacidade instalada para comportar aqueles medicamentos. São unidades de 10, 15 anos atrás, tem farmácias muito acanhadas. Isso acabava gerando desabastecimento. Então, a ideia é ter 2 viagens por mês da CLM, que aí a gente melhora esse fluxo, né? E o que Lélia não aguenta e já conta é que nós estamos aí em fase final, só está faltando agora a homologação da Apple para lançar o app do remédio,
que é o seguinte: o remédio não tem territorialidade. Foi uma das coisas que eu aprendi nesses 60 dias. Ou seja, Lélia Dourado, que mora aqui no centro da cidade, pode pegar o seu medicamento no subúrbio, sem problema nenhum. Então, o que acontece? Nós vamos criar o app do remédio, que vão estar lá os 325 remédios tipificados na Renome, que é uma espécie de cardápio de remédios da cidade de Salvador. E o cidadão vai lá clicar o remédio que ele quer e lá vai apontar qual é a unidade. Aí você pergunta assim: Léo, e essa ideia aí foi minha, mas isso não pode, no sistema, na queda e volta, o sistema apontar a presença de um medicamento em determinado local e não ter? Pode, e é por isso que a gente inventou uma linha de corte, que é 23%. Quando a gente teve que traçar o perfil das unidades, quando a unidade tiver a 23% da sua capacidade, aquela unidade sai do meu sistema. Ela vai automaticamente sair do meu sistema. E com isso a gente vai mantendo a certeza da população de que vai ter. A minha ideia é, no máximo, aí, final de setembro, poder abrir para vocês da imprensa... iOS e Android? iOS e Android, para vocês da imprensa, para a Câmara de Vereadores, para o Ministério Público, para vocês da imprensa, para os vereadores, para o Ministério Público, para as prefeituras, bairros e para a ouvidoria, essa possibilidade, porque isso não vai facilitar só o cidadão, isso vai facilitar a própria imprensa a estar respondendo os questionamentos. Só para lhe responder e finalizar essa pergunta, nós temos, dos 325 medicamentos, nós temos hoje 305. Nós temos 20 a menos, mas são os medicamentos menos usados. Os medicamentos mais usados na nossa rede, nós temos hoje certeza absoluta. Aí você pergunta, qual é um dos grandes problemas? Veja, com esse abastecimento da rede, com profissionais que não têm uma formação específica para atenção primária e algumas pessoas estarem sendo atendidas em clínicas particulares, o que acontece? Muitas vezes se prescreve remédio que nunca vai ter na rede SUS. Então, essa é a segunda coisa que eu pedi a Lélia para fazer aí com a imprensa, para mandar para as produções dos programas, que é o seguinte: quais são os 325 remédios que eu tenho que fornecer? Além disso, nunca terá, Oswaldo. Porque muitas vezes a população recebe uma determinada receita, vai até o posto de saúde, eu quero esse medicamento, mas não vai ter e nunca terá, porque não faz parte do elenco SUS do município de Salvador. Parte também da Secretaria uma uniformizar a própria população e os próprios médicos que prescrevem. Nós estamos colocando aí com Lélia, nós estamos informando todas as produções de programa, nós estamos colocando cartazes na porta da unidade, inclusive com o perfil da unidade, porque o que acontece? Tem unidade que você botava um medicamento lá e o medicamento não tinha saída. E ao longo dos anos a Secretaria foi aprendendo e tendo essa memória. Então vai estar lá tipificado quais são os remédios daquela unidade, certo? Porque tem unidade que vai ter uma carta de medicamentos maior, outra menor, certo? E aí a gente vai melhorar isso aí, vai uniformizar isso aí. Eu acho que essa coisa do remédio vai ser uma coisa que eu acho que a gente vai, a partir do lançamento do app, a gente vai dar um salto enorme. Tenho certeza disso. Mas no próximo bloco a gente tem perguntas de ouvinte e, Lélia Dourado, quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais... Ligue e participe, 3320-0414, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 99350-5665. Estamos ao vivo também no Facebook, TV Rádio Can e no Facebook de Léo Prates. Fica aí que a gente volta já. Estamos de volta à Política na Mesa hoje, conversando com o secretário de Saúde, Léo Prates, e a gente tem pergunta das redes sociais, Lélia Dourado. Antes da pergunta, vereador Demétrio Oliveira diz aqui: parabenizo pelos 60 dias à frente da Secretaria Municipal de Saúde e pela excelente reunião hoje com a diretoria da Liga Baiana contra o Câncer, mantenedora do Hospital Aristide Maltês. Continue sensível às grandes causas humanas. Abraço, meu amigo. Abraço aí ao amigo Demétrio, estivemos juntos lá no Aristide Maltês, foi muito prazeroso. Praxedes Dantas diz: secretário, boa tarde. Eu vejo uma situação lamentável, a questão dos agentes de endemia não cumprirem o horário de trabalho. Teria mudanças nos agentes de saúde de bairros e teve políticos se envolvendo na questão, porque muitos têm outros serviços no horário de trabalho deles. Armando Santana diz: secretário, o piso nacional é a lei de e a lei de gratificação não é salário. Por favor, olhe com carinho a nossa situação. Estamos há 7 anos ganhando menos que o salário mínimo, R$ 877. Assim não dá, secretário. Promover saúde pública ganhando R$ 877 é triste. Vamos lá, essa coisa dos agentes de endemia eu tenho muita tranquilidade. Primeiro é preciso se dizer a verdade completa.
Tá? Vamos lá, um agente de saúde não ganha R$ 877 em Salvador. Porque se assim for, eu faço uma proposta. A gente manda agora para a Câmara um projeto dizendo que o agente de endemia passa a perceber o piso nacional. Eles topam? Desafio lançado aí para os agentes de endemia. Eles topam? Se eu mandar hoje um projeto piso nacional, o que acontece não é isso. É preciso a gente se dizer com muita verdade. O legislador federal, o que ao meu ver é inconstitucional, passou a legislar sobre política salarial de algumas categorias, tipo professor, tipo agente de endemia. E o que quer dizer isso? O legislador federal, sem olhar as peculiaridades municipais, ele passa a dizer quanto eu vou pagar. Ou seja, ele diz como eu devo administrar o meu dinheiro. Ou seja, na minha visão, fere o pacto federativo estabelecido na Constituição Federal. Na minha visão, esse tipo de legislação é inconstitucional. Mas vamos lá. Aí ele me diz, tem que pagar o piso. Beleza, vamos pagar o piso. Mas o que os agentes estão querendo não é isso. Eles estão querendo o melhor dos mundos. Ter a política nacional remuneratória e ter a política municipal remuneratória com as gratificações. Ou seja, ele quer estar presente na política nacional e quer estar presente na política municipal. Como? Explica isso em números. Vamos lá. Quanto é o piso nacional? Em números. Um agente de endemia hoje, com todas as gratificações aplicadas, eu não tenho um número absoluto, mas deve ficar entre R$ 2.100 e R$ 2.500. Contudo, estou falando em valores brutos, para depois não ter ninguém falando. Da política remuneratória. Por quê? Porque ao longo dos anos a política de remuneração municipal foi sendo estabelecida, não estou aqui fazendo juízo de valor, eu não concordo muito com a política de gratificação, mas ao longo do tempo foi-se colocando gratificações em cima desse valor de 877 que eles ganham. E isso foi elevando a remuneração deles. O que eles estão querendo agora é que em cima dos 877 se aplique os 1.250, que é o piso agora dele. Só que qual é o reflexo disso? O reflexo disso não é eles ganharem o piso, os R$400. O reflexo disso é eles pegarem e toda essa política de gratificação, que é municipal, que o legislador federal não trata, sofreu o efeito cascata. E aí o município não tem condições de pagar. Ou seja, ganhar os 1.250, que é o piso mais nacional, as gratificações municipais. Se os agentes de endemia quiserem hoje abrir mão das gratificações e a gente pagar o piso, eu topo agora. Ô, Léo, e o governo federal, ele repassa para o município esse valor integral? Não. O governo federal passa em média, e a gente está calculando eu e o Thiago, mas vamos pegar o número que os agentes deram, 30%. Ou seja, ele quer mandar em todo o meu dinheiro e não me repassa o dinheiro todo. Nós, inclusive, fizemos outra proposta, Oswaldo. Pegar essa parte dessas gratificações e transformar no piso. Eles percebendo o mesmo valor remuneratório que eles têm hoje. Não há problema nenhum, porque muitos se queixavam, e é verdade, e eu quero dar nessa quesito razão aos agentes, muitos deles se queixavam da questão da aposentadoria, porque gratificação não se leva para a aposentadoria. Então, a gente fez a proposta, nós mantemos o mesmo valor salarial que vocês percebem hoje e transformamos parte dessas gratificações em piso nacional. Não foi aceito também. Então, na verdade, o que os agentes querem agora, eu não estou fazendo juízo de valor, eu acho que é justo qualquer pleito de qualquer categoria, venho dos movimentos sociais, entendo isso, qualquer pleito de qualquer categoria é justo e legítimo, mas é preciso se dizer a verdade. O que eles querem é reajuste salarial. Léo, como está a sua relação com o Conselho Municipal de Saúde e com o Sindicato dos Servidores da Saúde? Geralmente eles são ali, umas pulguinhas nos pés dos secretários. A relação é boa? Não, veja, olha, para mim é um exercício muito interessante, porque eu vim dos movimentos sociais, então... Você é homem do diálogo. Como Lázaro Matung diz, já que Lélia Dourado gosta de frases... Esteve aqui com a gente semana passada. Mesmo que você me negue, eu faço parte de você. Então, assim... Filósofo Léo Os movimentos, eu vim dos movimentos sociais, então eu conheço um pouco como funciona a dinâmica de mobilização, dinâmica do discurso, de comunicação, conheço um pouco como funciona isso. Para mim é um exercício interessante na minha vida, estar do outro lado da mesa.
Mas o que eu posso dizer, muitas pessoas dizem, eu prefiro qualquer acordo, ou eu prefiro um bom acordo a uma boa briga. Essa é minha mesmo, viu, Lélia? Eu prefiro qualquer acordo a qualquer briga, eu não gosto de brigar, detesto brigar. E espero chegar a bom termo dos agentes. A gente teve uma mesa de negociação, só lembrando, na última semana, temos uma agora. Não há problema em dialogar com os agentes, não há nenhuma dificuldade. Acho que os agentes realizam um importante trabalho, nós temos que ter tranquilidade. Agora, você não pode, e aí vem o segundo quesito, onde está emperrando nossa negociação. Eu acho que nesses 30 dias nós tivemos bons avanços conceituais, pelo menos nas discussões de para onde caminhar. Nós temos um norte hoje. Está emperrando em ações, porque a Procuradoria nos recomendou, e aí sai um pouco da nossa esfera, porque alguns agentes, que é direito dos agentes, eu volto a dizer, entraram na Justiça e a Procuradoria entende que, tendo essas ações, que a discussão seja feita na Justiça e não numa mesa de negociação. Então, nós estamos avançando na negociação, mas sempre com a condição dada aí pelos advogados da cidade, do município, que é a Procuradoria, de que, caso a negociação seja fechada, se cesse as disputas judiciais. Até porque eu não posso dialogar e disputar ao mesmo tempo, não é razoável, né? Um marido e uma mulher, quando se separa, ou o divórcio é consensual ou ela é litigioso. Então, não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Então, é basicamente isso. Com os sindicatos, minha relação é a melhor possível, com o Sindiceps, tanto com o Bruno, com o Alemão, com o Everaldo, com o Conselho Municipal de Saúde, é ótimo. Eu acho que a gente vai ter divergências, veja. Eu não estou dizendo que a relação com o movimento social, como eu disse, eu vim dele, seja ele de qualquer natureza, nem sempre é tranquila. Quem é gestor tem uma visão sobre e responsabilidade. Eu sempre tenho pedido às pessoas e aos sindicatos muita responsabilidade, especialmente da saúde. Nós temos um rombo de 112 milhões no orçamento da saúde desse ano. Eu não posso ser o primeiro secretário a não pagar 13º, senão o Lélia me mata. Claro que ainda está equilibrada, as contas da prefeitura estão equilibradas, nós estamos conversando com o Paulo Souto e Walter Cário, mas também não pode ter despesa nova sem previsão de recursos, porque eu sempre disse, você sabe, Oswaldo, desde a mesa de negociação aqui da Câmara Municipal, que a gente precisa negociar com responsabilidade, para depois não perder direito. Deixa eu trazer aqui informação da Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde, que informou que, em média, um agente de DEMIAS ganha com todas as gratificações R$ 2.600. Está aí o número. Então, a proposta que hoje é factível de se conseguir, já que há uma reclamação em relação à aposentadoria, transformar uma parte disso em piso. Acho que esse é um caminho. Porém, qualquer tipo de negociação, como a disputa judicial nessa questão neste debate em relação ao agente de endemia, porque a Procuradoria e a Secretaria de Gestão entendem que o município, por conta desse valor final de remuneração, paga o piso. Me parece que há uma decisão parecida em relação aos pisos dos professores, favorável ao município, que não se feche um acordo que ainda resulte nessas ações judiciais. Então, essa é uma decisão que cabe aos agentes. Se negociar em torno do piso e a gente puder avançar, ou se manter as ações judiciais. Qualquer uma delas é um direito dos agentes e não cabe a mim estabelecer julgamento. E qual é a sua relação com a Secretaria Estadual de Saúde, com o secretário estadual Fábio Vilas Boas? É a melhor possível. O Fábio foi uma das pessoas que me aconselharam a aceitar o convite quando o Neto me fez o convite. Fábio foi uma das pessoas que eu fui ouvir. Ele disse com a gente, inclusive, falou isso. Eu fui ouvir ele. Ele disse, não, você tem que ir, você acha que precisa a gente formar gestores para a saúde, conte comigo, e até hoje não tem me faltado. Como funciona hoje o hospital municipal? Atendeu a expectativa do prefeito, atende a expectativa da população, ou ainda é aquém das demandas da cidade? Não, eu acho que superou. A gente está num nível de atendimento muito grande, a gente só precisa qualificar esse atendimento. Essa é uma das coisas que nós estamos qualificando com as campanhas educativas aí que Lélia tem feito. Porque o que acontece? Muito dos pacientes azul e verde, paciente azul e verde é aquele paciente sem gravidade, tem se dirigido ao hospital ou às UPAs. O que isso acaba criando? Um congestionamento imenso dentro do hospital e das UPAs. Esse paciente azul e verde,
pode ser atendido tranquilamente num posto de saúde. Eu quero lhe pedir só um minuto, eu quero chamar um VT que explica justamente sobre isso para a população que está nos assistindo e que está nos ouvindo pela Rádio Câmara. Roda o VT. Como é prestada assistência nas UPAs de Salvador. Os atendimentos são realizados de acordo com a classificação de risco do paciente. Você sabe o que é classificação de risco? É uma ferramenta utilizada para avaliar os pacientes de acordo com a gravidade clínica, potencial de risco à saúde e grau de sofrimento. 4 cores são utilizadas. A cor vermelha indica emergência, caso gravíssimo, com necessidade de atendimento imediato e risco de morte. A amarela, casos de gravidade moderada, com necessidade de atendimento médico, mas sem risco imediato. A cor verde indica os casos pouco urgentes, cujos atendimentos deveriam ser feitos preferencialmente nas unidades básicas de saúde. Já a cor azul também retrata casos de menor complexidade, cujo atendimento é recomendado para as unidades básicas ou unidades de saúde da família. Na classificação verde inclui-se resfriados, viroses, contusões, escoriações, dor de garganta, ferimentos que não requerem fechamento, entre outras demandas simples. Na cor azul estão incluídos, por exemplo, sintomas crônicos por mais de 24 horas, troca de receita, atestado, encaminhamento para especialistas, revisões, check-up e exames de rotina. Os pacientes verdes e azuis geralmente são os maiores críticos dos atendimentos nas UPAs por desconhecerem a ferramenta de classificação de risco e terem de esperar por longas horas por atendimento, dependendo do fluxo de pessoas no equipamento de saúde. Para que sejam evitados transtornos e superlotação desnecessária, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa, faça consultas preventivas e exames periódicos. Só se dirija à UPA quando seu caso for realmente de urgência ou emergência. Assim, você ajuda a melhorar o fluxo de atendimento nessas unidades de extrema importância para o socorro à vida. Vamos, Léo, explica pra gente, pra população que está precisando de um atendimento médico, pouco importa se é UPA, a unidade de atendimento da família, ela só quer ter o problema dela resolvido. Mas precisa Mas não é assim, mas não é bem assim, não. Esse pensamento está muito simplista. Está muito simplista, Oswaldo. O que acontece? Uma parte da culpa desse problema é nosso. Esse desabastecimento de médicos acaba gerando uma superlotação desnecessária em UPAs em alguns períodos por conta da falta de médico em algumas unidades. Isso é verdade, a gente também precisa dizer da nossa parte dessa responsabilidade. A segunda é contar aí com o apoio da população. Por quê, Oswaldo? Nós temos uma cultura médico-hospitalar. Isso é inegável. Eu tive na UPA Adroaldo Albergaria, que é ali no bairro de Itapuã. Tinha um senhor na fila e eu vi que ele estava com um machucado, em uma das mãos. E eu perguntei, mas, senhor, esse machucado aí o senhor trata no posto de saúde com facilidade lá, não tem problema, o enfermeiro, basicamente, aí ele trata com esse machucado. Eu falei, por que o senhor se dirige aqui à UPA? Porque aqui a gente resolve tudo. Então, há um sentido de comodidade. Como UPA e hospital é de emergência, você entra por lá, você vai ter todo o atendimento de emergência e a gente não pode negar atendimento. Então, quem estiver na porta de UPA e hospital será atendido. Agora, aí vem a segunda parte. Nós estamos super... Um dia, eu gosto muito de olhar aqui o WhatsApp e começou a circular um vídeo de um paciente dizendo, estou aqui, era um domingo, estou aqui há 6 horas esperando me botar essa pulseira, eu estou aqui há 6 horas esperando, só tem 2 médicos no hospital. Eu achei estranho, eu ainda não entendia também dessa ferramenta de classificação de risco, liguei para o hospital. Falei, o que está acontecendo? Tem 2 médicos aí só apenas, eu achei estranho, um hospital inteiro só ter 2 médicos. Não, a gente tem 2 médicos aqui posicionados apenas para atender paciente verde. Como está superlotado, ele está esperando esse tempo mesmo, mas ele pode ser atendido em qualquer posto de saúde. Claro que os postos de saúde não funcionam no domingo. Aí isso começou a me chamar a atenção. O que nós estamos fazendo, Oswaldo? Nós estamos no processo final de cadastramento. O governo federal lançou um projeto Saúde na Hora, que é um projeto para estender a carga horária dos postos de saúde. Por que aquilo me chamou a atenção do cidadão de pulseira verde no hospital? Primeiro, não era para ele ser atendido no hospital, a grosso modo, mas como eu observei que era um domingo, me chamou a atenção. Eu fiquei pensando, quem trabalha é atendido no posto de saúde que horas? Então, a gente vai fazer um teste com 2 unidades no subúrbio, com esse projeto Saúde na Hora, que visa ampliar o horário de funcionamento dos postos.
para observar essa questão. É claro que a gente está também analisando se era realmente necessidade, mas o que há também é um desejo do cidadão de hospital, né? Você veja o seguinte, eu tenho bons postos de saúde ali em Cajazeiras. Você sabe que eu fui vereador muitos anos daquela região da cidade. Nós estamos acompanhando, eu criei alguns indicadores nesses 60 dias de produtividade dos postos, e a produtividade nos postos de Cajazeira tem caído. Você sabe por quê? Por quê? Principalmente por causa do hospital. E o hospital ter ficado superlotado. Então, assim... Será que isso não é por conta da falta de eficiência e da falta de atendimento que a população tinha nos postos de saúde? Não, Oswaldo, não. Eu quero dar um testemunho. O posto de saúde não... Veja, não estou dizendo aqui que o posto de saúde é a 7ª maravilha do mundo, muito longe de mim, mas eu estive acompanhando esse período. Ele é muito melhor do que eu esperava, tanto que nas pesquisas internas da Prefeitura Municipal de Salvador, o posto é melhor avaliado por quem usa do que por quem não usa. Então, a nossa crise, eu tenho conversado muito com Lélia sobre isso, a nossa crise de imagem é grande. Eu não acho que é isso. Você perguntar assim, é comodidade, Oswaldo, porque você fazer o preventivo, vamos dizer, consultas preventivas, você tem todo um trâmite. Você realmente vai perder mais tempo do que você chegar no hospital e você entrar pela porta do hospital, você vai resolver tudo. Porém, você vai estar congestionando o hospital para que pacientes realmente de urgência e emergência entrem, e até se você mesmo precisar. Então, eu acho que eu sempre tenho dito que saúde é todo mundo dar as mãos em prol de um bem maior que a saúde de todos nós. Então, assim, eu acho que a gente tem que, uma parte, como você disse, dar mais eficiência aos postos, isso nós estamos trabalhando diuturnamente, acho que a Prefeitura tem que fazer a parte dela, e a população também fazer para passar a usar com mais frequência os postos de saúde, e aí, especialmente, Oswaldo, que eu aprendi nesses 60 dias, os homens. Os homens, normalmente, só se dirigem às unidades de saúde, principalmente unidade, só quando o problema está instalado. Aí já é difícil resolver. Recebemos uma mensagem aqui de anônimo que eu acho muito importante que eu leia na íntegra, porque ele começa assim: bonita. Adorei. Pergunte a ele o que ele mais gosta de ser: vereador, presidente, deputado, secretário da Sempre ou secretário de saúde? Olha... Chega, pegou? Todos esses momentos foram momentos importantes na minha vida. Eu fui apaixonado em ser vereador da cidade. Eu acho que não tem função pública mais bonita do que a de vereador. Está próximo da população, está ouvindo, tá... Muito do que eu hoje realizo na Secretaria de Saúde, eu aprendi aqui na Câmara, precisa dar os testemunhos. Como presidente da Câmara, eu também me realizei, assim, a gente fez algumas coisas bacanas que ficaram para a posteridade. Como secretário de Promoção Social, olha, a felicidade enorme. Como secretário de Saúde, estou muito realizado. Você perguntar no fim o que me deixa feliz, o que mais me abastece e muito me une e muito me motiva, é servir as pessoas. Eu acho que a cidade de Salvador já me deu muito, consegui muitas conquistas na minha vida, graças ao povo de Salvador, a Deus, e tenho que ser justo ao prefeito ACM Neto. Mas o que mais me realiza é isso, é a proximidade com as pessoas, é ouvir, estar próximo. Eu acho que qualquer dessas funções públicas, claro que deputado eu posso dar um testemunho muito menor, que eu só fiquei um dia. Em compensação, apresentou 60 projetos. Mais de 61, não quebre um, não. Agora pegando. Mas Oswaldo sabe que acompanhou minha transição de vereador para deputado. Falam como é que você apresentou 61 projetos. Só para as pessoas não acharem que é qualquer coisa, nós trabalhamos um ano, inclusive. O atual diretor Leleto, que é Carlos Neto, nos ajudou, Oswaldo sabe. Tudo na formulação, a gente pensava junto, acabava quebrando a cabeça. E aí, quando a gente entrou justamente querendo trazer esses debates, mas como o Neto me trouxe um dia, aí acabou que os nossos debates não trouxeram. O que eu posso dar de testemunho, Lélia, é assim: eu nunca pensei em me dar bem no Executivo. Eu gostava do Legislativo, sempre, quem me conhece sabe. Sempre fui muito apaixonado pelo Legislativo. Eu acho que a possibilidade de legislar, criar leis que impactem na vida das pessoas, ouvir as pessoas, participar de debate, aprender, aquilo me motivava imensamente.
Mas acabei me dando bem no executivo. Isso surpreendeu até a mim. Eu não queria vir. Você deu a deixa para Oswaldo Lira. Eu quero agora colocar uma pimenta nessa mesa aqui, porque todas essas funções que você desempenhou e tem desempenhado e a sua capacidade gerencial lhe coloca numa posição de destaque junto ao prefeito Assemineto e lhe coloca na linha de frente também para a sucessão de 2020. Caso o vice-prefeito Bruno Reis não decole, como está sendo a grande aposta do prefeito Assemineto hoje, Léo Prats está preparado para assumir o desafio de ser candidato a prefeito de Salvador? Ao vivo. Ao vivo. Deixa eu lhe falar. Não, aí é muito tranquilo. Primeira coisa, eu acho que Bruno Reis se viabilizará, se esse for o desejo do prefeito, ele se viabilizará, porque eu acho que Assemineto hoje na cidade, como diz no popular, é um monstro. A Assemineto tem, na última pesquisa Bahia Notícia Paraná, eu estou falando porque foi registrado, deu 23% na espontânea. Esse é um número bastante expressivo para quem não participará do pleito. Quer dizer, isso mostra pelo menos um potencial de transferência imediata desse eleitor que responde na bucha. Para quem não sabe o que é espontânea, é perguntar quem é seu candidato, Assemineto. Então, as pessoas já identificam. Quanto a mim, entrando na sua pergunta, Oswaldo, eu tenho 3 nortes na minha vida. É meu bom Deus, né? É o povo de Salvador e é o prefeito Assemineto. Eu só tenho fechado que o meu candidato será o mesmo do prefeito Assemineto. Isso é o que eu tenho fechado. Eu acredito muito nesse projeto, eu faço parte desse projeto, seria incoerência da minha parte defender esse projeto por tantos anos, esse projeto que transformou Salvador e não estar com ele simplesmente, aí só falando, simplesmente porque eu não serei o candidato. Eu acho que o candidato é a última coisa que deve ser. Eu tenho dito sempre, eu tenho feito alguns debates, fiz no Sindicato dos Bancários, fiz algumas universidades. Qual a agenda que nós defendemos para o próximo ano? É inegável que a Assemineto trouxe avanços. Talvez a Assemineto tenha sido o maior prefeito da história, né? Mas todo mundo quer crescer, inclusive a cidade. Quais são os nossos planos, os nossos projetos, o nosso pensamento para o futuro da cidade de Salvador? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a projetar na cabeça do cidadão, até porque, a partir de janeiro, o relógio do prefeito Assemineto começa a contar o inverso, porque por mais que ele faça o sucessor, e eu acredito que ele fará o sucessor, ele sai em dezembro de 2020. Então, qual é a agenda para a cidade a partir de janeiro de 2021? É isso que eu defendo. Né? É isso que nós temos que estar observando, é isso que nós temos que estar debatendo, é isso que nós temos que estar sempre nos renovando. A gestão de Assemineto conseguiu, né? Porque ele que representa todo esse conjunto de forças que está, conseguiu ano a ano se renovar. Não é, portanto, que ele está com um índice tão alto de aprovação, mesmo estando no 7º ano do seu governo, indo para o 8º já. Por quê? Porque ele inovou e se renovou. Quais os 3 maiores desafios do novo prefeito de Salvador, seja ele Bruno Reis, Léo Prats, o candidato? O que é que a população anseia para Em primeiro lugar, o parâmetro. Aí você pergunta assim, como assim um parâmetro? O parâmetro de Assemineto, quando a Assemineto entrou aqui, era 1, né? Parâmetro que eu falo em termos de cidade. A gente ouvia a reclamação de buraco, ouvia a reclamação. Então, o parâmetro. A comparação vai ser imediata entre a futura gestão, por mais que seja aliada, e a gestão que se passou. Então, o parâmetro da cidade está muito alto. Então, o maior desafio, o retrovisor vai ser uma sombra sempre, né? Por quê? Porque a cidade vai querer partir desse patamar para cima e não desse patamar para baixo. Então, o parâmetro vai ser muito alto. E na gestão de Henrique, a linha de corte era muito baixa. Muito baixa. Porque, veja, nós recebemos até... Só dando um dado. No dado, na atenção primária, 18% de cobertura a Assemineto recebeu. No dado nosso está 49%. No dado do Ministério, nesse momento que eu prometi, nós vamos igualar, está 38,1%. Então, no mínimo, já mais que dobrou. No pior índice, mais que dobrou. Então, isso é importante essa sua consideração. A linha de corte vai ser altíssima. Foi boa, a sua fala foi melhor do que a minha. A linha de corte vai ser altíssima nesse quesito, né? Segundo desafio muito grande da cidade de Salvador, que eu acredito se a Assemineto, se o próprio Rui Costa trouxe investimentos, integrar melhor esses investimentos que foram trazidos, especialmente na questão da mobilidade, certo? Eu acho que é preciso se rever esse pacto de integração entre ônibus e metrô. Você está hoje com o ônibus e o metrô, não em termos do desenlace, mas, por exemplo, pelo menos o último dado que eu tinha, o metrô pagava ao ônibus R$ 1,57 pela integração.
Então, se vê esse parâmetro, ou até se discutir um modelo de cofinanciamento, de subsídio a esses dois modais compartilhado, certo? Porque isso é inegável, vai ter que se discutir uma hora esse modelo de transporte. E o terceiro desafio que eu acho é levar a atenção primária para 70%, que é um dado em que os organismos internacionais consideram adequados para a cobertura de atenção à saúde. Eu sei que você ia falar também sobre geração de emprego e renda, que é uma preocupação grande da população da cidade, mas eu quero chamar a Helena Raquel, do Direto da Redação. Raquel. O presidente do Tribunal Federal, Dias Toffoli, cassou neste domingo a liminar emitida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que permitia a apreensão de livros na Bienal do Rio. A medida foi tomada após a determinação da Prefeitura do Rio de Janeiro, na última quinta-feira, de recolher exemplares do romance gráfico Vingadores: A Cruzada das Crianças, que tem imagem de um beijo entre dois personagens do sexo masculino. O prefeito Marcelo Crivella negou que tenha havido censura na determinação e anunciou que recorrerá à decisão. E a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro foi bem sucedida. Foi implantada uma tela de reforço para a correção da hérnia que se formou no abdômen, segundo a equipe médica do Hospital Vila Nova Star, da Zona Sul de São Paulo. Esta foi a 4ª cirurgia a qual o presidente se submete desde a facada sofrida por ele nas eleições de 2018. E a próxima edição do projeto Ouvidoria no Bairro chegará à Federação na próxima terça-feira, dia 17, às 9 horas, na Associação do Binóculo, com a presença da ouvidora da Câmara Municipal, vereadora Aladilce Souza. Nesta edição, serão prestados serviços como atendimento jurídico e os moradores poderão obter informações de serviços como Bolsa Família, serviços de intermediação à mão de obra e PROCON. Eu sou Helena Raquel, direto da redação. Obrigado, Helena. Lélia Dourado, rápido, a gente tem mensagem aí de telespectador. O vereador Demétrio volta aqui parabenizando o programa. Enádio Careca também parabeniza a entrevista à TV Câmara e disse que o secretário tem a oportunidade de fazer um lindo capítulo na história dos agentes de Limes de Salvador. E Moisés, coordenador do subúrbio ferroviário, manda um abração para o secretário de Saúde. Léo, obrigado pela presença, obrigado pelo papo, parabéns pelo trabalho, você tem um desafio enorme pela frente. Que Deus abençoe a todos nós. Eu queria convidar para amanhã, às 19 horas, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, vocês que têm uma presença forte. A gente tem feito algumas discussões de alguns temas e nós vamos discutir amanhã o suicídio. Não deu tempo da gente entrar nisso aqui, então já está a assessoria aqui reclamando. Mas eu quero dizer, Oswaldo, parabenizar você que conduz brilhantemente essa política na mesa, a Raul, a Lélia, e dizer que isso é o mais importante de tudo que nós sonhamos lá atrás, que é uma rádio de debates da cidade de Salvador. Eu quero, inclusive, lançar o desafio à rádio aí, né, a toda a direção da rádio, é que a gente estava em processo de desenvolvimento de um programa internacional voltado ao movimento negro, com a TFF, com a Rádio de Angola. Então, eu acho que esse projeto era um projeto importante para a cidade de Salvador e para o processo de internacionalização que a gente lançou no passado aqui na Câmara. Forte abraço, que Deus abençoe e dê excelente semana a todos. Léo Prates, obrigado. Lélia Dourado, até amanhã. Até amanhã. Você que está nos assistindo, segue na programação do Rádio da TV Câmara e até o próximo Política na Mesa. Tchau. Fica aí, Léo.